Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Legal. Hoje a gente recebe aqui para uma conversa o professor Antônio Carlos dos Santos. Vamos ter um bate-papo muito bacana sobre ética, filosofia e questões contemporâneas. O professor Antônio Carlos é doutor em filosofia e esse bate-papo está imperdível. O programa de hoje tem o apoio do Pódium Complexo Jurídico, onde você pode montar seu escritório com rapidez e economia. Venha conhecer o Pódium. E sem mais demora, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Debate Legal. No programa de hoje, eu, Luiz Felipe Araújo, Flávia Laine. Estamos aqui juntos para conversar com o professor Dr. Antônio Carlos sobre ética, filosofia política, enfim, sobre temas relacionados à filosofia aqui no Brasil. Professor Antônio Carlos, seja bem-vindo ao Debate Legal. Muito obrigado pelo convite, Flávia, Luiz. Obrigado ao senhor por ter topado conversar com a gente, sobre esse tema tão importante. Eu já queria começar perguntando ao senhor, professor, um debate bem atual, na verdade uma questão que vem sendo levantada por alguns setores da sociedade, da política, sobre a retirada do ensino de filosofia, das matérias de filosofia, tanto do ensino médio, quanto algumas declarações de agentes públicos sobre a desnecessidade da filosofia, dos cursos de humanas no próprio ensino superior. Como é que o senhor, enquanto professor, pesquisador da área da filosofia, enxerga essas posições, esses comentários? Bom, infelizmente, nós estamos passando por um momento conjuntural bastante difícil, complexo, e a gente não pode deixar de descontextualizar. Né? O que eu digo de descontextualizar? Bom, é que de tempos em tempos nós recebemos essa ameaça de que filosofia não serve para nada, filosofia é um luxo e que deve ser extinto. Na verdade, desde a Grécia Antiga houve e sempre há, volta e meia, de tempos em tempos, essa ideia de que o pensamento não serve para nada e que por isso não teria nenhum sentido a sua existência. Né? Então, mais uma vez, desde a Grécia Antiga, a ideia é exatamente o contrário. Ou seja, de fato acontece o contrário. Quando a filosofia surgiu, ela surgiu no contexto que incomodou muita gente. Né? E que, ao longo dos séculos, houve tentativas de silenciar a filosofia que também não foram muito bem sucedidos. Né? Evidentemente que nesse período pessoas foram mortas, foram queimadas vivas, pessoas sofreram, né? Isso faz parte de toda a nossa história da filosofia, não só mundial, mas inclusive brasileira, de pessoas que foram torturadas, que sofreram pressões, enfim, sobre essa questão. Então, essa ideia existe desde o nascimento da filosofia. Mas especificamente agora nós estamos passando no Brasil por essa fase de retrocesso político, não só no Brasil, mas mundial. O mundo está ficando muito chato, né? Muito conservador, talvez seja uma onda. Né? Montesquieu tem uma frase muito interessante que eu gosto muito, na verdade é uma ideia. Ele diz o seguinte: a história pode ser compreendida como uma onda no sentido de que tem um período que ela é alto, tem outro período que as ondas baixam e que fica tranquilo, daqui a pouco vem uma revolta, uma revolução, as ondas vão lá para cima, daqui a pouco ficam mais tranquilos. Então talvez nós estejamos passando por um momento dessa onda conservadora, mas que eu não penso que isso vá ter muito sucesso. Né? Ou seja, esse atual governo tem um viés de extrema-direita, é contra o pensamento, é contra o conhecimento, é contra a luminosidade, né? É contra todo o avanço científico, tecnológico, e isso, obviamente, que isso é um tiro no pé. Você
e nós vimos que não faz muito tempo, o próprio ministro, né, foi de encontro a uma pesquisa do Instituto da Fiocruz, que é a nossa mais antiga e mais respeitada instituição científica do Brasil, talvez da América Latina. Respeitadíssima. Então, é um projeto institucional, é um projeto de poder, mas também um projeto de partido, que, mais uma vez, eu penso que isso não vai ter muito sucesso. As últimas reações, né, das universidades, não só pelo corte, né, do orçamento, mas também essas opiniões, né, veladas, essa defesa de extinguir, né, de acabar com filosofia e sociologia, né, essas informações de que o conhecimento não trazem nada, que as universidades produzem balbúrdia. Quer dizer, se a gente comparar o que está acontecendo nas universidades, o que está acontecendo no próprio palácio, aí a gente vê onde que a balbúrdia está instalada, né? Então, eu penso que é isso. Tá? Professor, nós somos de uma geração em que o ensino da filosofia não era obrigatório na escola. E quando a gente vai alcançando novos passos, novos títulos, né? E a gente vai se aprofundando no estudo da filosofia, nós sentimos essa falta e nós passamos a perceber a tamanha importância dela, porque esse ensino foi negligenciado ali naquela primeira parte do nosso processo de aprendizado, e a gente vê que a filosofia ela é muito, muito maior do que aquilo que a maioria da população pensa que é a filosofia. Muitas pessoas não conseguem identificar essa relação de filosofia e de ciência, de filosofia e tecnologia, de filosofia e conhecimento. Então, falta, você vê como é carente disso, né? Como isso falta para a população, para despertar, para ter uma consciência muito mais crítica. E isso afeta até na nossa forma de governar, de escolher governantes, de se posicionar na nossa sociedade. Isso sim, tem. O semestre passado, eu ministrei a disciplina Leitura e Composição do Texto Filosófico, que é uma disciplina obrigatória para os alunos de filosofia, de segundo período. Então, eu pude perceber a diferença entre essa nova geração que já estudou filosofia. Eu sempre pergunto no primeiro dia de aula por que eles optaram por filosofia, e eles sempre, ou quase sempre, dizem: eu fiz filosofia, professor, optei por filosofia porque eu tive um bom professor, uma boa professora, porque eu achei interessante uma aula sobre Nietzsche, tive uma professora de sociologia que me instigou bastante a entender sobre Platão, sobre Aristóteles. Então, sempre tem uma história bem interessante de que precede a escolha, o que influencia na escolha desses alunos. Quer dizer que eles não chegam à universidade verdes, sem nenhum conhecimento, eles já vêm com alguma base. Eu lembro bem de um que disse, eu perguntei: e você pretende estudar? Professor, eu gostei muito de Kant, eu acho que eu quero estudar Kant. Eu disse: nossa, que bom! Está indo na contramão da maioria, porque muita gente tem medo do Kant. Tem muita gente. Bom, Kant dá medo mesmo, mas esse aluno extremamente corajoso, e eu percebi um certo, vamos dizer, bem animado, né? Bem entusiasmado para continuar a estudar Kant, né? Então, nós vemos duas questões, né? Eu acho que eu já comentei isso em algum lugar, bom, pelo menos no meu livro O Eu em Palavras, eu conto um pouco essa história, que aqui no estado de Sergipe, o curso de filosofia ele foi extinto, e ele durante o regime militar. Então, ele é um dos mais antigos do país, ele tem quase 70 anos. E ele foi extinto durante o regime militar, e quando eu fiz o concurso para a universidade, não tinha o curso de filosofia. O que tinha era o Departamento de História e Filosofia.
quando o regime militar instituiu o curso, os professores foram anexados ao departamento de História. Então, os professores de filosofia eram subordinados ao departamento de História. Então, quem mandava era a História, porque tinha um curso, e os professores, nós apenas subsidiávamos, nós éramos auxiliares. Isso é uma ideia bastante antiga, que vigorou muito durante a Idade Média, da filosofia serva da teologia. A filosofia a serviço da teologia. E mais do que isso, 90% dos professores daquela época eram ex-padres ou padres. Então, era um tipo de departamento, de fato, a serviço da filosofia, a serviço da história. Bom, então, quando eu entrei, eu fiz parte da comissão que reinstalou o curso de filosofia e o departamento de filosofia e o curso de filosofia. Então, eu tenho já tenho história para contar na UFES como um dos fundadores do curso, juntamente com o professor. Contou no livro também? Conto no livro, está no livro Eu em Palavras, juntamente com o professor Edmilson Menezes. Bom, a gente colaborou para fundar o departamento, refundar o departamento. Depois a gente colaborou o mestrado e esse ano o doutorado. Então, ao longo desses anos, eu pude perceber a diferença de geração das turmas que entram, das turmas que saem. E hoje, a extrema maioria dos professores da rede estadual de filosofia e de sociologia já foram os nossos alunos. Então, os alunos que nós estamos recebendo já fazem parte de uma segunda geração que se inspiraram nos nossos alunos. E nós temos vários alunos que são professores no estado de Alagoas, vários que são no estado da Bahia, aqui no norte da Bahia. Esses mesmos alunos que foram nossos egressos, hoje já estão no mestrado, alguns já estão no doutorado. Então, são várias gerações. Então, de modo, complementando a questão anterior, eu não acredito que, eu estou falando bem local, mas eu penso que a gente poderia ampliar. Eu não acredito que um retrocesso, como o que quer boa parte do governo, do atual governo, de quem está no poder hoje no Brasil, que vai ter muito sucesso, porque as pessoas percebem a diferença entre estudar filosofia e não estudar filosofia. Não só porque estudar filosofia você tem uma gama de conhecimento com autores, com clássicos, né? Um despertar da consciência também. Um despertar da consciência, uma consciência crítica, uma visão do mundo bem diversificada, ampla e ao mesmo tempo profunda, não só por isso, mas você estudar filosofia, inexoravelmente você aprende a argumentar. Você aprende a estruturar, né, uma frase. É muito impressionante quando eu dou aula, estou ministrando aula para os alunos do mestrado e eu vejo os alunos, então, o nosso mestrado em filosofia, mas a gente recebe alunos de outras áreas. Mas a gente percebe, não precisa ninguém dizer, um aluno que é de filosofia, um aluno que não é formado em filosofia. A escrita, a estrutura, a forma de escrever é um reflexo da forma de pensar, né? Então, a articulação, isso é importante não é só para a filosofia, não é só para a sociologia, é qualquer área. E é por isso também que a gente recebe muitos alunos de outras áreas, do direito, frequentemente a gente recebe na pós-graduação alunos de direito, né? Alunos que já têm uma graduação, mas que pretendem reforçar com uma pós ou com outra graduação, né? Então, isso, a gente já estuda filosofia, não é simplesmente por causa de uma profissão, é para uma vida. Ajuda a gente a viver, ajuda a gente a encarar melhor o mundo. Então, é aquilo que o Foucault chama de uma estética da existência. Quando a gente aprende filosofia, quando a gente entende um pouco da história da filosofia, a gente aprende melhor a viver e a melhor lidar com essas questões que nos rodeiam, questões locais, questões regionais, questões nacionais, né? A gente lida melhor com isso. Professor, uma das áreas da filosofia, que eu acredito que até uma das áreas de estudo do senhor é a filosofia política, né? A ética, a filosofia política. Atualmente, a gente tem ouvido muito, né, em noticiários, etc., em muitos discursos políticos dizendo assim,
Existe uma crise ética, uma crise moral na política brasileira. O Brasil ele passa por essa crise há algum tempo, etc. Como é que o senhor enxerga? Existe realmente uma crise ética? É de fato um conceito que pode ser aplicado ao cenário político brasileiro? Como é que o senhor enxerga isso? Então, Luiz, a questão é a seguinte, crise sempre tivemos e sempre vamos ter, felizmente, para o bem ou para o mal. Crise significa dizer que alguma coisa não está bem, mas que pode ser melhorada, que é na crise que a gente se dá conta de que a gente pode melhorar, se reinventar, se reestruturar, é na crise que a gente avança, para o bem ou para o mal. Né? Então, isso a gente sempre teve. Do ponto de vista político, a crise que nós estamos passando, falando em termos de Brasil, ela não está dissociada do que está no mundo, do que está acontecendo no mundo, porque o Brasil, a gente não pode pensar o Brasil como uma ilha, né? Então a gente vê que nos Estados Unidos o Trump não está lá essas coisas, né? A Europa está lá, a situação da França é complicada, a Inglaterra está lá com o Brexit, que vai ou não vai, enfim, sai ou não sai, como sai, né? Então a Nova Zelândia, aquela dificuldade em que 51 pessoas foram mortas por um maluco, enfim. Você vê que é o único país que eu vejo que está mais ou menos estável politicamente, economicamente, é Portugal. Bom, mais uma vez, para o bem ou para o mal, Portugal tem um governante de esquerda, né? Que até bem pouco tempo atrás estava uma situação muito delicada, né? Então, com isso eu não quero dizer que só está bem porque é de esquerda. É um dado. Né? Então, o Brasil está com um governo de extrema direita e que quer impor uma agenda política, ética, completamente fora dos nossos padrões. Completamente out, completamente sem nenhuma noção. Né? Porque o presidente é uma pessoa sem noção nenhuma, né? Vocês viram certamente o que ele falou sobre o Supremo, quando o Supremo aprovou a lei, aplicar a lei de racismo a práticas homofóbicas, né? E ele disse que, bom, vai piorar porque ninguém vai contratar, e mais, quer dizer, esse é um escândalo. Ele defendeu um membro do Supremo evangélico, para palavras dele, sentar sobre o processo e fica lá segurando o processo para não ser votado. Então, veja, é um tipo de agenda que vai de encontro completamente os últimos anos, quer dizer, é um choque. Então, isso é muito difícil a gente lidar, né? Porque isso tem vinculação direta com esses costumes que ele quer impor, isso tem vinculação direta com uma base da qual ele se engrandeceu, que é a base evangélica, que é a base conservadora. Então, junta com o que há de pior em todas as áreas, né? Então, a crise ética que tanto se comenta, se fala, se diz, no fundo, não é tanto uma crise em si, mas é uma má compreensão do que seja ética. Então, se você me permitir, eu digo que é ética, né? Então, o que é ética? Então, sou professor de ética já há muitos anos e eu gosto de destacar, de representar o que é ética como um semáforo, né? Ora, o semáforo é uma norma instituída internacionalmente, né, representada no símbolo, né, nas cores verde, amarelo e vermelho. O que é o verde? Verde representa o quê? Siga. Eu posso seguir tranquilamente. O que é amarelo? Atenção. O que é vermelho? Pare obrigatoriamente. Acabou parar. Acabou pensar, atenção, necessariamente você tem que parar. Então, tem coisas que você não tem que pensar, você tem que obedecer. Então, a ética, ela lida, de um lado, com as normas, vocês são de direito, sabem disso, com o instituído, com o proibido, com o permitido,
E quem não obedece isso tem sanção. Essa é a ética de um ponto de vista moral, porque diz respeito aos costumes coletivos. Mas a ética também ela diz respeito aos costumes individuais, ao caráter, à índole. Nesse sentido, a ética ela é pessoal. Então, a ética ela tem dois pés, né? Ou duas mãos, se você preferir. Né? Por um lado, ela está subordinada aos costumes coletivos, às normas sociais nas quais nós estamos inseridos. Por outro lado, tem o que eu decido para a minha vida. E o que eu decido para a minha vida tem vinculação necessária com os outros, implica os outros. Como disse Aristóteles, nós não somos uma ilha. Nós vivemos junto com os outros. É por isso que existe ética. Então, a ética é uma vinculação social, política com os outros e a vinculação que cada um de nós elege para si. Voltando para o semáforo. Eu estou dirigindo o meu carro, paro no semáforo, verde, eu sigo. Sem problema. Amarelo, presta atenção. O vermelho, eu estou com pressa. Eu olho aparentemente assim, prossigo. Eu posso fazer isso. Eu tenho liberdade para fazer isso. E eu assumo as consequências. Então eu posso ser preso, eu posso ser multado, mas eu também posso matar alguém. Ou eu posso ser morto por alguém. Por quê? Por que tem o vermelho? Por que eu tenho que parar? Para que os outros possam passar. Por que os outros têm que parar? Para que em algum momento eu possa passar. Então, a ética, ela diz respeito às normas coletivas, mas ela diz respeito àquilo que eu escolho como vida, como norma para agir no meio da sociedade. Professor. Porque as regras, elas existem. Mas por que muitas pessoas, para não dizer algumas, não seguem? Porque elas não interpretam que a ética diz respeito a cada um de nós. Né? Sempre os outros é que são culpados, o outro que fez isso e a gente se isenta disso. Então, necessariamente, a ética exige a relação entre os costumes coletivos, políticos, sociais e aquilo que eu introjeto, que é obrigação minha agir diante dessas regras, dessas normas. Professor, ainda nessa linha política, no Brasil nós adotamos um sistema democrático, né? E esse sistema democrático ele dá uma noção de que nós temos uma liberdade de opinião, dá esse norte para algumas pessoas. E como é que você visualiza essa diferença entre uma liberdade de expressão e o discurso de ódio, que hoje a gente percebe, é só ver o noticiário, a internet, como as pessoas têm confundido essa distância entre uma coisa e outra. E eu acho que com essa explicação que você fez agora sobre a ética também cai muito bem nesse aspecto. Mas qual seria a sua opinião entre um e outro? Então, nós vivemos, por enquanto, né, num sistema democrático, né, por enquanto, porque, como a gente viu essa semana, nós estamos sob o impacto, né, do Intercept, né, em que um juiz supostamente cometeu erros gravíssimos, a tal ponto que ele interferiu nas eleições. Tudo indica, todos os indícios levam a crer que ele não só interferiu no processo, no caso do ex-presidente, mas ele interferiu nas eleições. Então, o que nós estamos vendo aí, né, é resultado, possivelmente, dessa marca. Sim. E aí, veja, nós voltamos a essa questão ética. Então, nós, teoricamente, vivemos numa democracia, num regime político democrático, em que nós temos a opinião e achamos que essa opinião, que a minha opinião necessariamente vale, convém em qualquer hora, em qualquer momento. Essa é uma ideia irresponsável de liberdade. Achar que eu posso tudo, que eu posso dizer o que quiser, porque o que eu digo eu tenho um direito que é democrático.
Quer dizer, isso nem Locke, que é considerado um dos fundadores do liberalismo, diz isso. O que Locke diz é: liberdade é você estar sob o regime da lei. Porque se a gente tirar a lei, a gente volta para a barbárie, a gente volta para a selvageria. Nós somos livres dentro da lei. Então, o que eu falo, o que eu digo, o que eu escrevo, mesmo numa situação privada, como o juiz fez, né, tem consequências. Né? Mesmo porque o que o juiz fez, o telefone dele nem é privado, é um telefone público, institucional, o que agrava muito mais o que ele fez, ou o que os indícios apontam. Né? Então, a ética, mais uma vez, me diz o seguinte: eu posso dizer tudo o que eu quero? Posso. Posso. Mas não devo. Poder eu posso, mas eu não devo. Né? Então, se eu tenho raiva, eu tenho vontade de matar, eu sempre brinco, né? Se eu tenho vontade de matar uns 4, bom, eu tenho a vontade, isso vem das minhas paixões, como diz Aristóteles, paixões negativas, paixões tristes. Né? Mas a vontade faz parte da paixão, mas eu devo? Eu não devo. Por que eu faço com o meu desejo? Eu engulo, entende? Por quê? Porque existem normas. Se eu posso matar 4, outros 4 podem me matar. Então, saindo do campo da lei, da ética, a gente entra no mundo da selvageria. Se essa crise pela qual nós estamos passando continuar, olha, a gente está caminhando para uma radicalização muito perigosa. É quando nós suprimimos a civilidade, né? Nós suprimimos a ética e nós caminhamos para a barbárie. É muito engraçado porque esses acontecimentos, né, dessa semana, quando a gente lê um artigo e depois vem os comentários, né? Os comentários são terríveis. São coisas... Então as pessoas tentam se esconder por trás de codinomes, por trás de símbolos, né? Dizem coisas horríveis sobre X, Y, Z, né? Como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, que não é. Né? Então, o que diz a ética? Eu devo agir porque é meu dever agir. E é por princípio, não é por consequência. Porque se o meu princípio for correto, as consequências também serão corretas. Ou seja, não é essa história, mais uma vez voltando para o caso do juiz dessa semana, os fins são grandiosos. Se os fins são grandiosos, os meios são corretos. Não é verdade. Se os fins são grandiosos, os meios devem ser corretos, sob pena de anular os fins. Né? Então, para toda tradição ética aristotélica e mesmo maquiaveliana, porque Maquiavel não diz que os fins justificam os meios. Essa é uma frase atribuída a Maquiavel, isso não existe no pensamento de Maquiavel, que diz: há uma relação entre meios e fins. Se os fins são grandiosos, inexoravelmente os meios devem ser grandiosos. Aí sim nós temos uma ação ética. Sem isso, não há ética. Pode ser uma outra coisa menos ética. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu espero que o senhor tenha gostado também e eu convido o senhor para fazer suas considerações finais. Certo. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite. Eu penso que é sempre muito importante a gente discutir sobre ética, sobre política, especialmente num momento como esse, pelo qual passa o Brasil, mas também está passando o mundo, né, pela qual o mundo também está passando, extremamente difícil. E eu vejo uma única forma da gente poder superar essa situação, seja no Brasil, seja no mundo, é o conhecimento. A única coisa que pode nos redimir, que pode nos salvar, né, é o conhecimento, porque o conhecimento é que pode nos libertar, é o conhecimento que pode nos dizer o seguinte: no lugar de nos matar sobre o partido A, B ou C, vamos conversar, é possível conversar. Se não é possível conversar, fique na sua, eu fico na minha.
né? Mas não venha impor o que você faz para o mundo. Né? Isso vale para a política, mas isso vale também para a religião. A gente está passando por um momento também de intolerância muito grande religiosa. Né? Então é impressionante porque é um assunto do século XVII, sobre tolerância, que também foi defendido por um liberal, John Locke. É o primeiro que vai escrever um livro sobre tolerância. E o que diz Locke? Locke diz o seguinte: tolerância não é aceitar o que o outro diz, porque tolerância tem limite. Nem tudo a gente pode aceitar. Né? Então, o que é a tolerância? É eu poder conviver com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que têm concepções de vida diferentes. Não obstante, a gente possa conviver. Você tem a sua religião, eu tenho a minha, e a gente possa falar de futebol, de política, sem nos agredir, sem nos matar. Então, esse é um grau de civilidade mínima. Então, eu espero que a gente não perca isso de vista. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, professor. Obrigado também aos internautas que assistiram o vídeo até o final. Espero que tenham gostado. Se gostou, curta esse vídeo, compartilhe. Siga também o Debate Legal pelas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo da tela. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.